porque de agora para frente é o que vai nortear todo o nosso trabalho. O que foi decidido no Consup, que é nosso órgão maior? Foi deliberado que a gente vai ter todo esse processo de aulas remotas até agora, dia 29 de maio, né? Então, hoje é dia 26. Então, a gente vai ter até sexta-feira, né? Todas essas atividades que a gente está promovendo, que a gente está desenvolvendo com vocês através de atividades remotas. E aí, do dia 1º ao dia 19 de junho, a gente vai tirar esse momento para fazer uma recuperação com os alunos que não atingiram a média de frequência, que é 75% até o momento, né? E 60% da nota. O que acontece? Desse dia 1º do 6 até dia 19 do 6, o calendário vai ser suspenso. Então, isso significa que todo esse período não vai ser contado como dia letivo, mas apenas para os alunos que estão em recuperação é que irão aproveitar esse período para desenvolver algumas atividades, enviar para os professores e aí sim, quando a gente voltar no dia 22, nesse mesmo formato de aulas remotas, né, esses alunos vão devolver essas atividades e aí a gente vai fazer todos os lançamentos. Professora, eu não estou em recuperação, eu tenho frequência e eu tenho nota com a senhora e com os outros professores. Então, esse período você vai aproveitar para colocar todas as suas, digamos assim, seus afazeres, né, sua rotina, suas atividades pessoais em dia. Então, o calendário vai estar suspenso. No dia 22 de junho, a gente volta, né, toda essa nossa rotina que a gente já está trabalhando de maneira remota. E aí, vai até dia 10 de julho, que é quando normalmente já estava isso previsto em calendário. A gente vai ter, então, a partir, né, porque dia 10 é sexta-feira, e aí depois do dia 10 a gente já entra em período de férias. Então, as férias, pessoal, de julho não vão ser alteradas no momento. Então, a gente vai ter aula até dia 10 do 7, e aí do dia 13, que é numa segunda-feira, até o dia 24 ou 27 do 7, por que eu coloquei 24 ou 27? Acompanhem aí comigo que do lado tem um calendário, que é o calendário que o Consup mandou para a gente. Reparem que está escrito assim, ó, na segunda tabela, julho, de 13 a 24, férias e recesso. Só que 27 está escrito retorno das aulas. Só que o calendário do campus patrocínio, possivelmente a gente vai voltar no dia 28. 27 não vai ser o retorno, vai ser o retorno no dia 28. Porque lá no nosso cronograma, na nossa previsão de férias, de todos os professores, está previsto até dia 27. Então, a gente vai ter que fazer esse ajuste. Então, de antemão, eu já passo para vocês, que aí, possivelmente, a gente vai voltar, então, no dia 28, certo? Então, dia 28 vai recomeçar as aulas, só que para terminar o primeiro semestre. Porque esse período de recesso que a gente vai ter agora, digamos assim, de suspensão das aulas, vai interromper o calendário. E para completar a carga horária de todas as disciplinas e fechar o semestre letivo, a gente vai voltar no dia, como está descrito aí para vocês, né? No dia 28 do 7, e só vai encerrar o primeiro semestre no dia 14 de agosto. E aí, beleza. 14 de agosto é numa sexta-feira. Dia 17 de agosto, que é uma segunda-feira, vai começar o segundo semestre. Então, vai ter essa mudança nesse calendário. A gente vai ter que pegar um pouquinho do mês de julho e de agosto para encerrar o primeiro semestre letivo. E aí, por fim, eu coloquei para vocês uma observação que no dia 11 e no dia 12 agora de junho, a gente tem feriado e recesso. Então, nesses 2 dias, né, todas as disciplinas que vocês têm aula, quinta e sexta, não darão, né, não repassarão para vocês, aliás, né, melhor dizendo, já é um período que as aulas vão estar suspensas, então é mesmo só porque já constava em calendário que era feriado e recesso, é mesmo só para ficar frisado. Então, assim, em termos de datas, pessoal, é isso. Nós não temos ainda definido como que vai ser depois do dia 14 de agosto,
né? Até então, porque não foi definido nem aqui no campus Patrocínio, nem a termo, nem, digamos assim, de maneira geral pelo Consup, né? Então é uma coisa ainda que para a gente é futuro e que ainda não está decidido, né? Mas que com certeza, durante esse período agora, do dia 1º ao dia 19 de junho, a gente, professor, né, vai utilizar esse período para nos capacitarmos, né, para trabalharmos melhor as metodologias de ensino, né, com vocês nesse novo formato, que é o formato remoto, e também por essas questões de calendário, como que a gente vai fazer depois do dia 14 de agosto para frente, certo? Para vocês terem uma ideia, a nossa disciplina, né, de gestão operacional de lojas, até o momento, já foram distribuídos 60 pontos. Ou seja, quando eu falo que o aluno vai estar em recuperação comigo, significa que dos 60 pontos que eu já distribuí, ele tem que ter tirado pelo menos 36 pontos. Se o aluno tiver tirado 35,9, esse aluno já está em recuperação comigo do dia 1º ao dia 19. Vai ter que fazer atividade para recuperar a nota. Então, abaixo de 36 pontos, está em recuperação por nota. Ai, professora, a senhora foi passando atividades semanalmente, algumas eu não consegui enviar e eu não tenho os 75% da frequência que já foi lançada. Vamos supor, eu estou com 60%. Então, você que está nessa situação também está em recuperação. Na sala de vocês, isso está bem tranquilo. Eu fiz um levantamento, eu tenho até essa relação aqui. Eu não tenho nenhum aluno em situação de recuperação por frequência. Todo mundo foi mandando todas as atividades que eu fui repassando para computar como a frequência, certo? Como vocês viram, eu fui disponibilizando no disco virtual, referente quais eram as aulas daquelas atividades que vocês teriam que fazer e me enviar, e à medida que os alunos me enviavam isso por e-mail, eu dava um ok, né, de que recebi o arquivo, e fui fazendo esse controle, lançando a frequência. A gente teve apenas esse trabalho que está aí no material de vocês, que está aí aparecendo, que é esse trabalho de 10 pontos, que foi uma dessas atividades que, além de computar como frequência, também computou como nota, que foi esses 10 pontos. Tiveram alunos que fez essa atividade depois, eu recebi normalmente, dei a frequência total, mas penalizei um pouquinho na nota porque entregou atrasado. Mas, assim, no mais, eu tenho apenas na turma de vocês um aluno que vai ficar em recuperação comigo e é por nota. É um aluno que desenvolveu as provas, né, fez os trabalhos, mas não atingiu essa média de 36 pontos, ok? E por fim, para eu abrir para perguntas para vocês, né, só para fechar então. Como que vai funcionar esse plano de recuperação para esse aluno, então, nesse caso, que está com 60% abaixo da nota que eu distribuí até o momento? Eu vou disponibilizar no disco virtual um plano de trabalho de recuperação, que é um modelo que a Pró-Reitoria de Ensino mandou para a gente. Na verdade, mandou para a coordenação de ensino, e a coordenação de ensino vai mandar para a gente até amanhã. Na hora que a coordenação de ensino disponibilizar esse documento, eu vou preenchê-lo, né? Vou mencionar quem é esse aluno e vou direcionar o que ele tem que fazer para recuperar a nota, certo? E aí, tranquilo, né? Todos que estiverem no documento, como eu já, né, de antemão, eu já avisei para vocês, é apenas um aluno, tem que fazer o que eu propor, né, em termos de atividade para recuperar essa nota. Porque caso esse aluno não faça, aí, né, isso vale tanto para a minha disciplina como para qualquer outra, esse aluno não vai ter uma nova oportunidade de recuperar. A gente suspendeu o calendário, vai tirar esse momento para dar essa respirada e também essa oportunidade para quem ainda não se adaptou a essa nova realidade, correr, digamos assim, né, atrás do prejuízo e tentar colocar aí a vida em dia. Então, essa foi uma decisão colegiada, como eu falei com vocês, não foi só do campus Patrocínio, mas eu entendo que, assim, a gente foi aonde deu, né, e realmente nós precisamos parar um pouco, respirar, né, e para colocar realmente a nossa vida em dia.
Sei que não está sendo fácil para ninguém, né? Tá uma situação bem difícil. E mas eu acredito assim, com boa vontade, com união, né, a gente vai superar tudo isso. E o que eu tenho visto muito na turma de vocês é, de fato, uma certa união, né? Ah, principalmente quanto às atividades. Eu sei que muitos de vocês estão compartilhando essas atividades. O meu receio é apenas quanto ao aproveitamento disso, porque o aluno que copia, que pega a atividade pronta do colega e simplesmente só me envia, eu acredito que isso é de cada um, né? A gente, digamos assim, somos todos maiores e responsáveis, cada um sabe o que faz. Mas eu acho que essa pessoa que está fazendo isso está enganando a si mesmo, né? Eu acho que não está aprendendo nada. Mas assim, eu estou tentando fazer da minha parte, para mim também é tudo muito novo, muito inédito. Eu já tinha uma certa experiência, muito pouca, mas assim, pelo menos eu já tinha uma certa noção de gravar videoaula. Então, eu consegui gravar algumas para vocês, não foram muitas, porque eu tenho muitas turmas, muitos alunos, então eu tive que fazer pelo menos um pouquinho para cada sala, né? Se eu tivesse poucas turmas, poucas disciplinas, eu conseguiria ter feito de tudo. Mas, infelizmente, não foi possível por esse motivo, né? Eu estou com muita aula, muitas turmas, então eu tive que fazer um pouco para cada sala. Vou aproveitar esse momento mesmo de recuperação, né, essa fase que a gente vai ter agora de parada, para quem sabe desenvolver novos materiais. Mas, para isso, agora, eu gostaria de ouvir vocês, né? Eu gostaria de ter o feedback de vocês do que eu fiz até agora, né? De uma maneira geral. Eu sei que, assim, o aprendizado não é, né, fica longe disso, de ser como se a gente estivesse dentro da sala de aula tendo aula, né? Isso é fato. Isso eu acho que não é, como se diz, não é nem o caso. Mas, como se diz, dos males o menor, né? O que que eu fiz, né? Qual a metodologia que eu adotei que foi legal, que surtiu efeito, que vocês conseguiram extrair um pouco, aprender um pouco do que eu, né, do conteúdo. Eu tentei mesclar, né, tentei fazer lista de exercício, passei vídeos do YouTube de outras pessoas, de outros profissionais, gravei videoaulas, hoje eu estou fazendo essa aula ao vivo com vocês, né? Eu queria ter feito mais, mas como eu disse no início, né, da nossa live aqui, por questões pessoais eu não tive, né, oportunidade antes, mas assim, na medida do possível eu me esforcei pra caramba, né, dormindo de madrugada, levantando muito cedo para dar conta de tudo, e eu queria mesmo ter esse feedback de vocês. E junto com o feedback, também, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito do que eu mostrei ali em termos de data, de calendário, né, vocês utilizassem agora o uso da palavra para fazer isso que eu acabei de dizer, certo? Então, como eu estava conversando com vocês, eu nem abri o chat. Vou ver aqui se tem alguma coisa. Bom, a Joyce está dizendo, Josélia, o pessoal está pedindo para aceitar eles. Beleza, já aceitei. Todo mundo está aí agora, né? As atividades de revisão antes das provas ajudam muito. Ah, que bom, Carol. Eu fiz aquela atividade porque a gente já tinha tido aulas presenciais, né? Lembra, a nossa primeira prova, a primeira prova que a gente fez online, foi de conteúdo que a gente já tinha trabalhado em sala. Só que aí, como eu já tinha começado outros conteúdos, eu pensei assim, gente, essa galera vai ter esquecido, né? Então, eu fiz as atividades de revisão para poder ajudar. Que bom que ajudou, né? As videoaulas do YouTube ajudou bastante. Gente do céu, vou dar um Professor, depoimento pessoal. Sim, Matheus? José, Oi. eu tô com uma dúvida. Que tirar essa dúvida com você. Seguinte, beleza. Então, assim, ao todo, você vai ter seis provas. Você já fez duas. Então falta mais quatro provas? É isso? Deixa eu abrir aqui de novo que eu te falo agora. Aqui, ó. Aí lá, quando você acessa o Virtual IF, você consegue ver como que eu vou distribuir os 100 pontos. Já está todas as atividades lançadas, os 100 pontos já estão lá.
Ah, Ótima tá. pergunta, Matheus. Espera aí que eu vou projetar de novo para vocês verem. Só um minutinho. Tá. Aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Peraí, agora é isso. Todo mundo tá vendo aí? Eu não tô vendo, não. Beleza. Então, olha só. Aí tá assim, ó. 100 pontos, total de pontos distribuídos. 100, bem no embaixo aí no cantinho, ok? Não, não tô vendo, Então, não. como que é do lado direito embaixo, nessa parte verde? Tá escrito assim, ó. Total de pontos distribuídos, 100. Certo. Então tá. Aí, o que que acontece? Eu já distribuí os 100. É lógico que eu não dei ainda os 100 pontos, mas já tá ali tudo que nós vamos fazer. Então, ó, o primeiro trabalho foi no dia 19 de abril, valendo 10 pontos, a gente já fez e eu já lancei essa nota. A gente fez uma primeira avaliação, que foram os 2 primeiros capítulos, né, que foram até capítulos que a gente trabalhou presencial, no dia 24/4, valendo 20 pontos. Então, nós já fizemos e eu já lancei essa nota. Nós fizemos um segundo trabalho no valor de 10 pontos, no dia 17 de maio, também já está lançado. E essa última prova agora, semana passada, no valor de 20 pontos, que a gente fez no dia Certo. 18. Aí lá embaixo está assim, ó, prova recuperação da avaliação 1. Só para quem fez a recuperação é que eu lancei a nota. E aí o sistema considera a maior nota entre a primeira vez que ele fez e a recuperação. E aí ele considera a maior nota e fica uma nota só. Então, o que que falta ainda? Falta um trabalho de 10 pontos, que vai ser um trabalho que eu ainda vou pensar qual será, ou o progestão. Por quê? Porque na reunião de colegiado ficou decidido que a gente deixaria 10 pontos para um trabalho ou o progestão, porque não está 100% definido que a gente não vai ter o progestão. Ele pode acontecer quando a gente voltar em julho ou até mesmo no início de agosto. Então, como ainda não está decidido a respeito do progestão, a coordenação pediu para a gente deixar dessa forma, trabalho ou progestão. Aí, se a gente, durante esse período de recesso, que for discutir a respeito disso, a gente decidir que não vai ter progestão, aí depois eu repasso para vocês como que a gente vai fazer um trabalhinho de 10 pontos aí, beleza? E aí a gente faz mais uma prova no valor de 20, e aí a última coisa, que é lá no finalzinho do semestre, que eu vou distribuir para vocês, é 10 pontos da participação de vocês, dos aspectos atitudinais. Então, ó, tá bem tranquilo. Falta um trabalho e uma prova só comigo, né? Então, assim, tá bem tranquilo mesmo. Entendeu, Matheus? Então, professor, assim, porque assim, eu fiquei. Até agora eu tô com a segunda 6 pontos. Tá faltando 4 pontos para me fechar os 60 pontos. Ah, então ótimo. Olha para você ver. Se falta só 4 para você fechar os 60, eu ainda vou distribuir 30. 30 não, 40. Você precisa de 10% da nota, né? De que, Então, para você tá então, super tranquilo. então, mas esses 40 pontos é de que vai ser? De que? Então, aí é 10 pontos de um trabalho, 20 pontos ainda de uma prova e 10 pontos de atitudinal. Ah, tá. Entendeu? No caso você acha que as aulas presenciais, presenciais voltam Presenciais vão voltar? que dia? Olha, foi até uma pergunta que a gente teve uma reunião hoje de manhã, nós ficamos de 9 da manhã até meio-dia e meio numa reunião. E nessa reunião a gente discutiu bastante a respeito disso, sabe? Inclusive dessa recuperação que a gente vai fazer com vocês. Não tem nada definido, Matheus. A realidade que a gente sabe hoje é que não podemos, seria extremamente irresponsável se a gente voltasse com atividades presenciais, até porque não está nem autorizado nem pelo Estado e nem pelo governo municipal, né, nem pela Ah, prefeitura. mas Então, a então, gente ainda não tem nada definido a respeito de quando vai ser efetivamente o retorno de aulas presenciais. Mas mas, a única certeza que a gente tem é de que até julho agora não volta, praticamente não volta. Se voltar, e vai agosto ser volta? depois de agosto. Depois de agosto, mas é algo que a gente ainda vai discutir, ainda vai decidir. Não tem nada decidido, não, tá bom? Ah, ah,
então é setembro, então? Que eu acho presencial? Setembro? Então, é aquilo que eu te falei, não tem nada decidido, né? Se Ah, a gente decidir a voltar de maneira presencial, isso vai acontecer mais para o fim do ano, a gente pode ser agosto, pode ser setembro, outubro, a gente ainda não sabe. Mas se ah, voltar presencial de toda forma, não vai ser como era antes, né? A gente vai ter que cumprir um monte de nossa, regras e sério? normas de Ah, convívio, não. né? Porque. Mas, Oi? mas assim, não vai ser igual antes, não? Tipo assim, a sala cheia. Não, provavelmente não, Matheus, porque lá a gente fica lado a lado, pertinho um do outro, né? E várias horas juntos. Então a gente possivelmente vai ter que pensar numa nova forma de trabalhar com vocês mais afastados, meio que mesclar aí, a gente ainda está pensando. Isso tudo a gente vai aproveitar essa data agora, do dia 1º ao dia 19 agora de junho, a gente, professores, né, para poder discutir a respeito disso, né? Ah, Inclusive, quando voltar, como que a gente vai voltar, mas certo? eu acho que esse coronavírus já passou. Eu acho que já passou. É, mas aí não é uma decisão, não é uma opinião pessoal, né? Então, assim, Ah, a gente tem que respeitar as regras, as normas, né? E no momento não tem nada autorizado, né? Então, a gente não pode ser ah, irresponsável e, né? Pensa só, num lugar que reúne mais de 3.000 pessoas, se uma pessoa pega, olha o tanto de contato que ela vai ter com outras pessoas, né? que zica, é isso. Pois É, é. aí vira efeito cascata, né? Aí uma coisa que está hoje controlada, amanhã descontrola tudo, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, tá Aqui, bom? Então, olha só, outra coisa. Sua você vai ter mais uma prova e mais um trabalho? É isso isso, mesmo? é isso mesmo. Uma prova de Beleza. 20 pontos e um trabalho de 10 pontos. Ou progestão, né? Que a gente não sabe se vai ter, beleza? Então projeção se tiver, vai ser como vai ser virtual ou real? Virtual. O primeiro semestre vai ser encerrado de maneira remota, igual a gente está fazendo, tá? Ah, tá bom. Ah, não. Ó, aí Obrigado. aqui no chat, de nada, a, a Joyce e a Michelle comentaram que gostaram das videoaulas, que bom. Como eu falei para vocês, assim, eu não consegui fazer videoaulas mais enxutas, mais objetivas, porque tinha muito conteúdo para passar para vocês. Então, infelizmente, eu tive, né, que fazer aulas mais pesadas, digamos assim, né, aulas de 30, 40 minutos. A minha ideia é fazer, digamos assim, por tópicos, porque aí ficam videoaulas mais objetivas, mais concisas e vai direto ao assunto. Então, por exemplo, dentro lá de Exibir Técnica, eu falei de um monte de coisa. Cada um daqueles assuntos que eu trabalhei com vocês poderia ter sido várias videoaulas, né? Para mim é muito melhor para gravar, para editar e para vocês para assistirem. Mas como foi uma situação que pegou assim meio que desprevenido, tanto eu quanto vocês, eu tive que fazer desse jeito. Mas o meu intuito é tentar fazer uma coisa mais dinâmica, tá? Só para vocês terem uma ideia, assim, como que dá trabalho. Eu levei, em média, 1 hora e meia para gravar essa videoaula de 30, 40 minutos. Então, eu levei mais ou menos 1 hora e 10 para gravar a aula. Porque a gente para, a gente corta, a gente gagueja, às vezes a gente começa a falar uma coisa, não era aquilo que não ficou bom, a gente fala de novo, porque aí depois a gente edita o vídeo e fica legal, né? Então, eu levava mais ou menos 1 hora e 15 para gravar, e depois, gente, eu ficava o dia inteiro editando. Então, o que que acontecia? Eu levantava às 7 horas da manhã, gravava a videoaula, e aí logo em seguida eu começava a editar e acabava à noite. Agora, imagina a minha situação, com várias turmas e fazendo isso com várias videoaulas. Então, foi muito cansativo. Eu acho que esse período de recesso, eu também preciso, como vocês, para poder dar uma respirada, porque eu estou numa rotina muito desgastante, mas só de eu ouvir aí que foi legal, que vocês gostaram, já é o gás que eu precisava para continuar fazendo, né? Bom,
a Amanda comentou que com as aulas do YouTube e os slides, ela conseguiu entender bem a matéria. Nossa, que bom, Amanda, porque assim, a minha disciplina dá para a gente trabalhar, né, dessa forma. Então, disciplinas talvez que envolvem mais cálculos e necessite talvez de um engajamento entre os alunos de uma maneira mais prática, né, fica mais difícil. Mas eu acredito que da forma como eu tentei fazer, ajudou, né? Como você mencionou. Professora, o Túlio comenta, o conteúdo está bem tranquilo. As videoaulas estão sendo de grande valia. Parabéns pelo empenho. Ai, que bom. Obrigada, Túlio. Eu fico feliz. Professora José. Matheus, é Josélé, tá? Não é Josélia. Mas tudo bem, acontece. Muita gente erra meu nome. Gostei das aulas, Professor, foi top. Ah. desculpa aí, foi mal. Né? Não, mas pelo menos você não me chamou de Orientadora. esposa do Ricardo, né? Tá Orientadora. bom. Você gosta de me Orientadora, chamar de desculpa, minha foi mal. orientadora também? Não, Gosto. tranquilo, Matheus. Tô brincando, tá? É, a Jéssica comentou, obrigada pelo empenho, José, o conteúdo está ótimo. Gente, então, assim, de maneira geral, obrigada, tá, Jéssica? Vocês estão entendendo, tá dando para assimilar mesmo, da forma como eu fui desenvolvendo, tentando mesclar lista de exercício, videoaula, videoaula de outros professores, né? Vocês estão conseguindo entender bem o conteúdo? E aí? Se alguém Sim, quiser sim, abrir o professor. microfone e falar, fica à vontade, tá, gente? Professor, Josélio. Isso. Ah. Então, na, nas videoaulas eu consegui pegar o jeito. Eu fui um dos únicos que não copiei nenhum exercício de ninguém. Eu sempre pesquisei, fui atrás e fiz com as minhas palavras. Ah, isso é muito importante, sabe? Porque é igual eu falei, né? Se já está difícil sem o professor, né, ali junto com a Lógico. gente, na sala de aula, e a gente copiar uma coisa pronta, aí que não aprende mesmo, né? Mas eu Não. acho que o esforço é de cada um. Assim, é, sendo realistas, né, gente? Tem hora que não dá mesmo, não, né? O bicho aperta, o trabalho, é em casa. Então, um momento ou outro, se o colega puder ajudar, a gente sabe, uai, gente, nós somos seres humanos, né? Isso é normal, é natural, a gente entende. O problema é você fazer isso com todas as matérias, com todas as atividades, né? Aí a pessoa está se enganando a si mesma, né? Mas beleza. Então, eu acredito que eu marquei com vocês de 7h30 até 8h30, então, nesses minutos Foi, finais aí, foi sim. eu gostaria de já começar o capítulo 5 com vocês, porque como eu estou gravando essa aula e eu vou jogar lá no meu canal do YouTube, a gente depois, para quem entrou atrasado, não conseguiu entrar na hora e pegou o bonde andando, depois pode voltar lá e assistir, pode ser? Todo mundo está de acordo? José, sim, ok. Beleza, então. Ok. Tô de Então, acordo. eu vou abrir aqui a aula e aí, beleza. Estou projetando aqui para vocês, eu já disponibilizei esse conteúdo lá no disco virtual, tá? Então, nós agora vamos começar o capítulo 5. Vocês estão vendo aí, né? O material. Só coloca um ok aí para mim, gente. Beleza. Então, olha só, eu coloquei aí, então, o capítulo 5. Então, a gente já trabalhou até o 4, já fez até prova dele, né? E hoje a gente vai começar a operação de loja e a percepção visual. Bom, só recapitulando, né, gente? O merchandising, ele tem, digamos assim, várias ferramentas para gerar alto tráfego e altos lucros, aumentando a vantagem competitiva da loja, aumentando as vendas e zerando os estoques. Porque é uma estratégia, é uma ferramenta de marketing, né, como a gente viu,
O merchandising está dentro da área de marketing, e dentro desse merchandising a gente trabalha com o merchandising de ponto de venda, né, ou visual merchandising, que é aquela estratégia mais focada para o ponto de venda. Todas as ações que dizem respeito ao posicionamento de marca, imagem, né, exposição de produto, enfim, com foco sempre na questão do shopper, que a gente conheceu e viu muito sobre as características dele em sala de aula, né? Então, a ideia aqui é o foco no visual merchandising. Bom, esse visual merchandising tem um objetivo claro, que é aumentar as vendas, né? E isso a gente tem bem claro na nossa mente, que a ideia de trabalhar o merchandising de ponto de venda é principalmente estimular a compra por impulso, né? E aumentando a compra por impulso, consequentemente, aumenta as vendas de uma maneira geral. E, além disso, claro, da questão da experiência de compra. Então, essa experiência de compra envolve uma série de elementos, como, por exemplo, toda a fachada da loja, o exterior dela, que é o aspecto convidativo para que o cliente, o consumidor, o shopper, se sinta motivado para entrar na loja, conhecer os seus produtos, né, a sua marca e, quem sabe, comprar. E aí, uma vez que ele entra, então, ele se sentir à vontade, confortável, né? Encontrar o que ele precisa no momento desejado. Então, tudo isso, essa soma de elementos que envolvem o exterior da loja e seu interior, no que se diz respeito a corredores, iluminação, sonorização, exposição de produto, provador, enfim, todos os elementos necessários para otimizar essa experiência de compra, né? E aí a gente viu que também não só a questão física, mas também a conceitual é importante quando a gente fala em trabalhar o visual merchandising. Por exemplo, na aparência dos colaboradores, né? Até um bom dia, uma boa tarde, né? Um tratamento cordial que ele te dá no início ali da abordagem, a questão da vestimenta, né? Da identificação por crachás, né? Enfim, é uma soma de elementos conceituais e físicos que vão compor essa atmosfera de compra. Então, a gente já até conheceu muito bem sobre isso naquele capítulo que a gente trabalha de atmosfera de compra, né? Bom, considere o merchandising, então, como apenas uma vertente de um todo muito maior e muito mais complexo, que é a questão do marketing. E lembra, eu não sei se vocês vão lembrar, mas a gente trabalhou no período anterior o marketing, porque o merchandising deriva do marketing. E quando a gente trabalhou a disciplina de marketing, a gente viu o composto de marketing, ou também chamado 4Ps. Vocês estão lembrados disso, né? Então, quando a gente trabalhou o produto, o preço, a promoção e a praça, a gente viu que é o mínimo necessário para você trabalhar as suas estratégias de marketing. Então, o que eu posso trabalhar dentro do composto de marketing aqui no merchandising de ponto de venda? Eu coloquei cinco diretrizes para vocês. Então, a primeira diretriz é o produto propriamente dito, como lá no composto de marketing. O que eu tenho que visar aqui? Ele deve ser o centro do meu objetivo, tudo que eu fizer deve estar centrado no meu produto, todo o meu planejamento, todas as minhas ações de promoção desse produto, de divulgação, de comunicação, deve estar voltada para as características, as qualidades e o que é de fato esse meu produto e o benefício que ele oferece para o meu cliente, né, para o meu shopper. O lugar. Quais são os canais de distribuição mais adequados para eu colocar o meu produto para que o meu público encontre? Então, por exemplo, tem produtos que não é interessante você abrir loja física. É bem melhor você ter uma loja online e fazer só e-commerce. Mas tem outros produtos que não, que você precisa ali do tete-a-tete, do atendimento individualizado, tirar dúvidas, talvez um vendedor mais qualificado, mais técnico, que vai ter que trabalhar diretamente com esse cliente para poder vender esse produto, então aí eu preciso de uma loja física. Mas assim, o lugar, ele é fundamental para você definir como você vai colocar o seu produto no lugar certo para o cliente encontrar por ele. Né? Então, aqui a gente diz no merchandising que a gente precisa desenvolver estratégias sell-out.
Então, eu vou disponibilizar para vocês agora, assim que a gente encerrar essa aula, lá no disco virtual, um texto, né, que eu tenho, muito bom, que explica o que é sell-in e o que é sell-out. Porque o merchandise, ele trabalha os dois tópicos, digamos assim, né, as duas estratégias. No momento em que entra, né, todo o planejamento, como comprar, quantidade adequada, ou seja, o gerenciamento desse material, desde a compra até esse produto chegar no ponto de José, venda para ser exposto. Sim, aqui não tá pode falar, aparecendo no Marlon. slide, não. Uai, aqui para mim tá. Peraí, vou parar e projetar de novo então. Ok. Professor José, Oi, José, então, eu também não vê estou vendo, agora, não. tá aparecendo? Não. Não? Não tá? Agora sim? Beleza. Agora tá. Gente, por que vocês não me interromperam antes? Tô aqui que nem uma maritaca. Ó, aqui então, ó. Esse material tá lá no disco virtual para vocês, né? Então, tudo que eu falei tá aqui, ó. Beleza? Então, eu falei, ó, as 5 diretrizes, o produto, o lugar. Aí eu parei aqui. Tranquilo? Então, olha só. Então, esse texto, o processo de vendas do sell-in ao sell-out, eu vou colocar lá. Foi um texto escrito pela Letícia Matias, e ela explica exatamente o que significa isso, como você trabalhar o seu sell-in para ter um bom sell-out. Ou seja, do momento em que você tem que planejar todo o seu processo de entrada do produto, até o gerenciamento das vendas propriamente ditas, né? Da liquidação, da escoação desse produto, da venda desse produto, com as melhores técnicas de merchandising e tudo mais. Então, é um texto que fala basicamente sobre isso, né? De sell-in ao sell-out, tá? Porque isso diz diretamente com tem tudo a ver com essa diretriz que eu estou falando, que é o lugar, ok? A terceira diretriz é o momento. Então, imagina só. Você já percebeu que o frio alavanca a comercialização de vinho e chocolate? E que no verão estimula o consumo de sorvete e bebida gelada? Porque é um momento, né? Se a gente está agora, por exemplo, está um frio danado, né? Todo mundo deve ter dormido de meia essa noite, né? Pelo menos assim, eu não, mas eu arrependi de não ter colocado. Mas um cobertor bem quentinho, uma meinha, né? Nesse tempo de frio, é legal. Então, o que acontece? Aí o cara vai dormir nesse frio danado, vai pensar assim: nossa, por que eu não comprei aquela meia quentinha? Ai, por que eu não comprei aquele cobertor? Porque o momento induz a uma necessidade ou um desejo de compra, e aí, consequentemente, a gente acaba comprando por essa necessidade ou desejo. A mesma coisa são esses exemplos que eu coloquei para vocês, né? Nossa, às vezes você está na rua, aquela correria, vai daqui, vai dali, resolve um problema, outro, bate aquela sede tremenda, ai, nossa, vou tomar um sorvete. Então, assim, o momento estimula muito a nossa necessidade, o nosso desejo por consumo de produtos e serviços, né? Então, o merchandising, ele utiliza do momento também para isso. Então, tá frio? O que é legal? Monta uma vitrine de frio, coloca roupa de frio na sua vitrine, acessórios, tudo relacionado ao momento. Nossa, professora, mas é verão, é temporário, é um frio fora de época. Gente, mas é momento. Aproveita o momento para vender, né? E aí, você vai desenvolver essa vitrine, por exemplo, por conta do momento. Mesmo estando em verão, naquele momento em que fez frio, é interessante você aproveitar esse momento, né? A quarta diretriz é a quantidade, né? Então, aqui, não apenas a falta, mas também o excesso. Eu lembro que a gente até discutiu muito isso em sala de aula, né? Vocês, alunos, até fizeram bastante contribuições, que a gente mesmo comentou sobre isso, né? Faltar não pode, mas também exceder não, né? Porque, assim, se o cliente vai até o ponto de venda com desejo de adquirir algum produto e não encontra, é aquilo que a gente comentou, né? Fica aquela sensação de, e agora? Eu vou tentar achar em outro lugar ou eu vou tentar comprar outra que semelhante para experimentar? O que é menos
maléfico, né? O consumidor ele tem que tomar uma decisão ali naquela hora. E ele se sente contrariado com isso, porque ele queria aquele produto, aquela marca. Ele não queria ter que tomar essa decisão, que não era uma decisão que ele esperava ter que tomar, né? Então, a falta, no mínimo, causa um desagrado e até, quem sabe, outros problemas mais com seu cliente, né? Agora, o excesso também é prejudicial, porque se você estoca demais, olha o tanto de dinheiro que fica parado ali no seu estoque. E aí, às vezes, você perde todo o seu capital de giro, porque você investe em estoque, fica com bastante material, às vezes esse material tem data de validade, que aí às vezes é até pior, e aí chega perto dessa data de validade e você não vendeu o que você esperava, e aí você vai ter que lançar a mão de uma estratégia de marketing, que é promoção de vendas, porque senão você vai acabar perdendo tudo. Então você vai ter que deixar de ganhar um pouco para não perder tudo, né? Porque você fez uma má compra. Então a gente tem que ter esse cuidado, porque nem a falta nem o excesso a gente tem que trabalhar essa falta e esse excesso, né? Agora, isso na prática, gente, é muito difícil. A gente só consegue isso se a gente tem um mix bem reduzido ou se você tem um sistema de gestão muito bom, que vai te dar todas as informações para você gerenciar essa quantidade ideal. Porque, caso contrário, fazer isso no braço, com um mix muito grande, é praticamente impossível, né? Até então, gente, posso ir para a quinta diretriz? Todo mundo está entendendo de boa? Vou abrir aqui o chat. Sim? Tranquilo? Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Beleza. Então, a gente vai encerrar a quinta diretriz. Vamos lá. Quinta e última, então, é o preço, assim como o composto de marketing, né? Preço, ele tem que ser, gente, competitivo para vender. Mas a gente tem que ter cuidado, porque não pode ser um único elemento estratégico para você trazer o cliente para você. Porque a gente sabe, cliente quer preço, mas preço por preço não fideliza cliente. Então, você vai ficar preso a uma situação de que você só vai conseguir vender se você abaixar seu preço. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque o preço ele tem que ser estratégico, assim como todas as outras ferramentas, né? Então, eu até fiz, se vocês tiverem curiosidade, a gente estudou isso no semestre anterior, mas para quem quiser e tiver curiosidade, quiser lembrar das estratégias de preço, eu montei uma videoaula, né, que eu disponibilizei lá no meu canal, que fala sobre isso. Preço psicológico, preço promocional, preço de lançamento. Lembra que a gente falou sobre isso? Então, assim, o preço, ele é estratégico, mas ele não pode ser um único elemento decisivo de compra. Você não pode se prender a esse único fator, porque, infelizmente, gente, ele é traiçoeiro. Né? Então, às vezes, você conquista o cliente pelo preço. Vamos supor, você colocou lá seu item numa promoção, e aí o cliente viu aquela promoção, analisou o custo-benefício e falou, vou experimentar. E aí ele compra o seu produto, gosta, né? E a partir daquele momento ele continua comprando. Mas na hora que você coloca o seu preço normal, sai da promoção, ele para de comprar. Então tem alguma coisa errada. Então a gente tem que trabalhar as outras estratégias, não é só o preço, né? Nós temos que focar principalmente, como eu disse no início, né, quando eu comecei a explicação dessa aula, na primeira diretriz. O fator primordial é o produto. Então, tudo começa pelo produto, focar na qualidade, na garantia, né, no benefício, nas características que esse produto vai, de fato, oferecer e vai sanar os problemas, tudo que o cliente busca ao adquirir aquele produto, né? Porque uma vez que você tem digamos assim, né, esse cliente com você, fidelizado, acabou, você pode pôr o preço que for que o cliente vai pagar. É o que a gente fala em preço psicológico, né? Aí a ideia é ser preço psicológico, porque pode ser o preço que for. O cliente, ele sempre vai levar o seu produto, né? Independentemente se tiver alto ou baixo, fora ou não de uma promoção, ele vai comprar, porque ele gosta do seu produto, ele recomenda o seu produto, né? Ele confia, ele se sente seguro, e ele gosta, né? É como a gente vê vários casos aí de pessoas que só bebem Coca-Cola, por exemplo, não aceitam do refrigerante.
Pessoas que só compram celular se for, por exemplo, Samsung ou Apple, né? Então, a gente tem esses exemplos aí que retratam a importância do preço, mas sendo trabalhado de uma maneira estratégica. Pessoal, então, essa primeira parte, a gente acaba aqui. Sim. Pode falar, Matheus. Eu fiquei em dúvida no preço. Por que o pessoal eles colocam um produto na promoção? Então, a promoção, lembra quando a gente estudou o ciclo de vida do produto? Ele tem a ideia, essa ideia é desenvolvida, lança o produto no mercado, ele começa a crescer, depois ele entra numa fase de maturidade, depois pode declinar. Quando esse produto ele está crescendo, começa a aparecer os concorrentes. E aí fica aquela concorrência acirrada, até que alguns permanecem, conseguem se estruturar e ficam no mercado e outros saem. Aí o produto entra numa fase que a gente chama de maturidade. Nessa fase, muitas empresas não se mantêm também. Então, é interessante a gente trabalhar com a promoção, porque quando começar a cair as suas vendas, a sua procura, você lança uma promoção, aí dá aquela guinada, aí volta, entendeu? Para você estar sempre puxando o seu gráfico de vendas para cima, porque a promoção é justamente para isso. Para quando suas vendas começarem a cair, não está numa situação legal, você faz essa promoção para dar essa guinada, ou às vezes, porque, por exemplo, uma situação específica, o produto vai vencer, então para não deixar vencer, você põe ele na promoção antes, porque aí você não perde totalmente o seu produto, né, seu estoque. Então, assim, pode ser por vários fatores, mas é uma estratégia, Matheus, o preço promocional, ele é utilizado em qualquer momento do ciclo de vida do produto, mas ele é mais indicado nessa fase de concorrência acirrada, porque é nessa fase que a gente vai conquistar o cliente. Você conquista ele pelo preço, mas depois você mantém ele por outros atributos, por qualidade, por atendimento, enfim, certo? Por outras questões. É porque assim, então é por causa que o produto vai vencer e coloca ele na promoção. É um exemplo, né? Como eu falei, é um exemplo, mas você pode usar por várias formas, né? Ok? Porque lá onde eu faço estágio, evidentemente, eles colocam produto na promoção. Eu fico em dúvida por quê. Então, o que acontece? Se você mantém uma promoção constante, não é promoção. Vocês já viram? A gente até comentou isso em sala de aula, né? Que tem uma loja aqui em Patrocínio que vira e mexe, ela vai fechar, ela tá com liquidação total, né? E tá lá, aberta, funcionando, né? De boa. Todo mundo sabe qual, né, gente? Não vamos entrar em detalhes. Mas qual a sensação que passa disso? De enganação, de ludibriamento, e aí cai por terra. Aí o efeito da promoção, você sabe muito bem, Marlon, qual que é. E aí esse efeito que tem que causar de impacto, de promover a compra por impulso que a promoção tem como essência, cai por terra. Porque, como assim a loja está sempre em promoção? Não justifica. Então, peraí, isso é promoção ou não? Né? Aí o cliente começa a questionar, né? Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado. Tem lojas aqui em Patrocínio, o mais comum no varejo, principalmente de vestuário e calçado, é fazer promoções em épocas do ano, que as vendas caem, que geralmente é início de ano. Vocês já repararam que, por exemplo, dezembro, está todo mundo com dinheiro no bolso, 13º, enfim, gasta horrores. Aí chega início de ano, tá todo mundo quebrado. Aí tem IPVA, IPTU, escola, e aquele tanto de conta, e aí o dinheiro já foi embora. Aí o que acontece? As lojas não vendem, né? Tá todo mundo sem dinheiro, não vai gastar com futilidade, roupa, sapato, etc. Aí elas vão e colocam em promoção. Aí o tanto de loja de eletrodomésticos, eletrônicos, roupa, calçados, é muito comum no início do ano ter 50%, 80% de desconto, que são as famosas liquidações ou Black Friday, né? Que o pessoal faz.
E igual, por exemplo, papelaria. Papelaria vende muito bem início e meio de ano. Durante depois do início do ano e depois de julho, volta à normalidade, que são vendas mais baixas. Então, esporadicamente, elas também fazem promoção, né? Você pode fazer também, Matheus, uma promoção assim. A empresa está completando 10 anos de vida. Aí você faz uma mega liquidação, divulga isso, que a empresa está completando 10 anos, e por esse motivo você vai fazer uma promoção bombástica e divulga isso em todas as suas redes. Ou seja, é o que a gente chama de dar um motivo, né? A questão mesmo da prova social. Né? Tem que ter um motivo, que nesse caso é a empresa está completando 10 anos, e depois a prova social, as pessoas dando depoimento de que compraram, ficaram satisfeitas, e de que recomenda a loja, a marca, o produto. Então, isso é muito legal, né? Aí você junta todas essas estratégias e aproveita o momento e faz essa promoção, né? Essa divulgação de tudo. É bem interessante. Gente, mais alguma dúvida? Então, professor, José, Oi, beleza, então. Beleza, beleza? eu entendi. Então, outra coisa, a questão do preço, o preço você calcula ele sobre o, sobre o valor que você comprou o produto, ou o preço é o personal da empresa. Então, nessa videoaula que eu até comentei com vocês que está lá disponível, que é preço psicológico, lá está estratégias de preço. Depois, se vocês tiverem curiosidade, ficou muito boa, assim, modéstia à parte, ficou muito bom e eu explico sobre isso. Hoje, Matheus, quando a gente vai calcular o preço de venda, o PV, na verdade, a gente tem até cálculos contábeis, estatísticos que nos auxiliam nesse ponto. Né? Então, basicamente, o que a gente faz? A gente tem que conhecer nossas despesas diretas e indiretas, nossos custos, também diretos e indiretos, que vão incidir sobre o nosso produto, jogar uma margem líquida, né, o quanto em porcentagem você quer ganhar sobre aquele produto, e aí, por fim, é importante a gente conhecer o preço de mercado para a gente chegar no nosso preço ideal de venda. Porque se você faz todos os cálculos e vê que o seu concorrente está mais barato que você vai ter que refazer esses cálculos, se você quiser ser competitivo, né? Se você quiser competir com ele, você vai ter que mexer ou na sua margem, ou tentar comprar mais barato para diminuir seu custo, enfim. Então, assim, basicamente, lá nessa videoaula eu não ensino o cálculo, mas eu mostro da importância de conhecer esse cálculo e o que a gente precisa conhecer e trabalhar em termos de estratégias de posicionamento de preço, entendeu? Então, basicamente é isso. Você tem que saber o que você está gastando para não só na aquisição do produto, se for uma revenda, ou se for, por exemplo, uma fábrica, se você fabrica alguma coisa, desde a aquisição da matéria-prima, né, todos os custos relacionados com despesas também, energia, aluguel, contador, telefone, internet, enfim, você tem que fazer um rateio, e isso é contabilidade. Vocês tiveram disciplinas relacionadas a isso. Então, tem que fazer o cálculo e chegar. Vamos supor que um produto que você comprou por R$ 1, você faz a conta lá, analisa como ele está sendo comercializado no mercado e chega a uma decisão de PV de, por exemplo, R$ 2,50. Então, R$ 2,50 você está ganhando em cima, está pagando suas despesas e está sendo competitivo. Então, a gente tem que conhecer o cálculo, mas também saber como que está sendo comercializado no mercado, né? Então, a gente tem que ter essas duas visões. A visão contábil, estatística, financeira ali da questão, mas também o marketing, né? Esse posicionamento de mercado. Certo? Mas assim a gente está falando com esse a parte de quantidade de curso, mas assim, o professor que deu aula para a gente, ele, além dele ser inicial, além dele nunca viu a disciplina, ele é muito fraco. Eu não peguei muito bem essa disciplina, até que eu ainda tenho que fazer ela novamente. Ah, tá. Não, mas isso aí, ó, a gente encontra muito material também disponível na internet que explica como que a gente faz esses cálculos. Dá para fazer até por planilha de Excel.
Então, por exemplo, eu particularmente, eu faço todos os meus cálculos aqui com planilha de Excel. Então, assim, eu vou atribuindo ali os meus custos, as minhas despesas, jogo a minha margem de ganho, né? E aí eu já chego no meu PV. Já sei como que é a prática do mercado, a gente tem hoje muitas empresas concorrentes na internet, então dá para você fazer aí uma sondagem, enfim, uma pesquisa aí, e aí você chega no seu preço. Só que assim, eu acho um ponto importante que a gente tem que mencionar é que quem dá o seu preço é você. Principalmente, gente, quem trabalha com serviço. Eu fico tão assim chateada, assim, para ser bem sincera, chateada mesmo, frustrada, quando eu escuto alguém falando assim: nossa, fulano cobra tantos reais para arrumar máquina de lavar. Nossa, fulano cobra tantos reais para arrumar meu portão eletrônico que estragou. Gente, quantos anos, quanto tempo uma pessoa não levou para chegar no nível que ela está, de conhecimento, de prática, para poder chegar para você e falar, é tanto porque eu vou resolver seu problema, né? Então, quem dá o preço do profissional é o profissional, né? Não é o consumidor que dá o preço do profissional. Ué, então se você consegue dar o preço, então por que você não vai lá e você mesmo não faz? Se você acha tão fácil e tão simples assim. Igual, por exemplo, tem gente que fala assim, nossa, vou pagar tantos mil reais por uma cirurgia X. Gente, quanto tempo o cara não ficou estudando, se aperfeiçoando, fazendo treinamento, curso, participando de palestra, fazendo diabo a quatro para poder chegar no nível que ele chegou, para poder cobrar o preço que ele está cobrando. Então, acho que a gente tem que ser justo, né? Ninguém sabe fazer tudo. Então, a gente vai ter que contratar as pessoas ou comprar certos produtos para satisfazer o que a gente precisa, para resolver nossos problemas. E eu acho que a gente, a partir do momento que a gente tem esse pensamento, com certeza a gente vai continuar achando uns caros e outros baratos. Mas se você vai no caro e ele resolveu o seu problema, então valeu o preço que você pagou, porque ele resolveu o seu problema. O que acontece é se você pagar caro e a pessoa não resolver seu problema, né? Ou você paga barato, é aquele barato que sai caro, né? Você paga barato, porque tá barato, mas não resolve seu problema, e depois você vai ter que ter outro gasto, que é pagar o caro para resolver seu problema, aí você vai ter que pagar duas vezes. Então, eu acho que a gente tem que ter esse cuidado com o preço, porque quem dá o preço é o profissional, né? E a gente tem que saber dar o preço, não é explorar também o consumidor, não. Tem que ser justo, numa relação ganha-ganha, onde o cliente ganha, mas o profissional também tem que ganhar, senão ele não sobrevive, né? Gente, tranquilo? Então, assim, nosso horário. Sim, Mas Matheus. outra dúvida. Assim, eu tô vendo na mensagem, né, sobre vendas lá no balcão. E eu gostei muito, interessei muito em vendas. Eu queria pegar um pouquinho a fundo essa parte de vendas. A senhora não tem nem algum material, nem algum videólogo Eu tenho. Olha só, eu fiz. de algum canal para Para me te sugerir? indicar? Tenho. Ó, eu tenho videoaulas gravadas de vendas, porque também é uma disciplina que eu trabalho. Eu não trabalhei com vocês porque eu estava afastada. Não, Vocês estavam no primeiro período, vocês certo. estiveram com outro professor. Mas eu tenho Não. videoaula gravada de vendas no meu canal. E lá no meu canal, Matheus, tem um. Sabe quando você entra no canal de alguém e você vê o canal, os canais que a pessoa segue? Depois você pede até seu irmão para te mostrar como que é. No meu canal lá do YouTube, os canais que eu sigo, tem um canal lá de um profissional de vendas que ele é excelente. É um palestrante que viaja o Brasil e o mundo todo dando palestra de vendas, tá? Aí é o único canal de vendas que está lá no meu canal. Você abre lá, dá uma sondada que eu indico ele para vocês. Ele é muito bom. E os vídeos dele são muito didáticos. Vocês vão gostar pra caramba. Eu só não me Certo. lembro exatamente do nome dele, mas é só entrar lá no meu canal que vocês vão ver. Tá? Certo. É porque assim, eu queria aprender essa parte de técnica de vendas com que aborda o cliente,
Diferente, Mas diferente. isso, assim, envolve muita prática também, né, Matheus? Não é só teoria. Você tem que correr atrás dos dois, né? Buscar a teoria e depois tentar desenvolver a prática, porque uma coisa está ligada com a outra. Não adianta buscar só teoria ou só prática, né? Então, tenta buscar aí, estuda bastante, conhece bem as técnicas, os conteúdos e depois procura um trabalho, uma atividade profissional que você possa colocar isso em prática, né? Que vai te ajudar bastante. Tá bom? Certo. Galera, no mais, assim, já deu nosso horário, eu tinha combinado com vocês que a gente iria até agora, né? Então, se alguém não quiser mais, né, tirar nenhuma dúvida, fazer nenhum mais comentário, a gente pode estar encerrando. O que que vocês acham? Pode ser? Professora, assim, e vai ter chamada hoje? Chamada de hoje? Eu acompanhei pelo chat, pelas pessoas que estão aqui. Aí eu vou lançar lá no diário a chamada dessa semana com base nessa live que a gente fez, tá? Aí essa semana vocês não vão me Ah, mandar nenhuma atividade escrita, nada no meu e-mail, não. Era a participação hoje da live. Quem não pôde participar da aula ao vivo, aí então assiste que vai estar lá no meu canal, essa videoaula, né, essa aula que a gente fez agora, e deixa lá um comentário para eu saber que você assistiu para eu poder lançar a frequência. Mas eu acredito que está todo mundo aqui, né? Não, não vai ter esse problema, não. professor, mas assim, Né, Ana Amélia? Certo, o resto, galera? o resto, eu gostei muitas aulas da senhora. A única matéria que eu tô tendo um pouco de dificuldade é do seu esposo, Ricardo. Que ela tá rosto. Deus me Mas ajuda. Deus me ajuda. posso ser, posso ser sincera? Que ele não me escute. Pode. Até presencial é difícil a matéria dele. Não, Mas tem que ter eu tenho que dedicação, melhorar. Matheus, tem que ter esforço, porque, gente, Eu tenho que desde melhorar. quando a gente estudou lá na escola, matemática por si só já é difícil para a maioria das pessoas. E a matéria dele, que é finanças, é matemática, né? É a essência é matemática. Então, realmente é difícil, mas não é impossível, viu? É só estudar, se dedicar, correr atrás, que no final dá certo. Não, mas Ei, eu tenho Joyce. que melhorar. Ai, tranquilo? Ó, a Daniela está perguntando da frequência. Quem chegou atrasado, gente, depois só assiste, então, a partezinha mesmo que perdeu, eu gravei, tá, Dani? Essa live, vou jogar lá no meu canal. Deixa só um comentário lá da parte que você perdeu, enfim. Mas aí eu acompanhei aqui, parece que alguém comentou só o Marlon falou que só o Gabriel que faltou, né? Mas aí depois eu confiro aqui direitinho. Mas é só deixar um comentário lá para mim no vídeo, que aí eu lanço a frequência, porque eu expliquei um pouco do conteúdo e algumas datas importantes de como que a gente vai trabalhar da agora para frente, tá? A gente quando vai ter férias, tudo direitinho, tá, Dani? Aí depois vocês dão uma olhada lá para quem, a Ana Amélia, a Dani, que entrou depois, a Laurinda, porque como eu estava falando no início e estava em outra tela, eu permiti entrar um pouquinho depois, aí teve esse probleminha, né? Aí, quem conseguiu entrar depois que eu iniciei, pega o inicinho lá do vídeo que eu vou jogar lá, tá bom? Beleza, ó, aula top. Valeu, fico muito feliz, tá, gente? Foi minha primeira videoconferência onde eu fui anfitriã, falei pro Marlon no início do nosso encontro. Então, assim, eu ainda estou um pouco aprendendo, mas valeu, tá, pessoal? Eu que tenho que agradecer, muito bom, tá bom? Um grande abraço para vocês, né? E até a próxima. Continua deixando lá os comentáriozinhos no YouTube, tá, gente? Para mim. Professor, mais uma dúvida. Uma Oi. dúvida. Ah, No, até. no Pode caso, falar, Matheus. no caso, você amanhã do Ricardo, igual a senhora de hoje? Ixi, Matheus, eu não sei. Eu sei que ele marcou umas lives também, viu? Mas depois você confirma com ele lá por e-mail. Pergunta Ah, para ele lá ou para os seus colegas. Eu não sei te dizer, não.
Eu podia maneirar na matéria, nas pilhas, eu podia maneirar, eu podia dar uma maneirada.